Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cultivando a Felicidade. Hoje eu estou aqui com uma convidada que já participou com a gente de alguns episódios, mas hoje ela vem por um motivo muito especial. Ela acabou de lançar um livro, olha que legal! É a Deli. Deli, fala um pouquinho de você, se apresenta, tem gente que não te conhece ainda. Bom, como o Mikio falou, né, eu já participei de outro podcast, já participei sozinha e já participei com uma amiga nossa, que é a Elaine Sanches, né, onde a gente veio falar um pouco sobre fitoterapia. Bom, a minha graduação, né, de base é enfermagem, eu fiz enfermagem, depois eu fiz uma pós-graduação, logo na sequência da faculdade eu fiz uma pós-graduação em acupuntura e recentemente concluí uma pós-graduação em fitoterapia, né, como eu já falei no episódio passado, eu sou apaixonada, né, pela natureza e principalmente pelas plantas medicinais. Eu sou apaixonada pelo poder de cura que as plantas medicinais têm, né? Pelo poder que elas têm de cuidar da nossa saúde. E hoje, como o Mikio falou, eu vim aqui para apresentar para vocês o meu livro que eu acabei de escrever. O título dele é Na Linha de Frente do Cuidado, onde eu relato um pouco das minhas vivências como enfermeira na atenção básica da saúde, né? Numa unidade básica de saúde. É Deli, isso, gente. E o que te motivou a escrever esse livro? Fala pra gente. Olha, Mikio, o que me motivou foi, assim, primeiro, assim, é uma forma de gratidão, de gratidão no sentido, assim, do que a enfermagem me trouxe, né? Da oportunidade que ser enfermeira, né? A prática da enfermagem me trouxe como oportunidade de crescimento, de evolução, porque eu aprendi muito, né? Aprendi muito, não apenas na prática em si da profissão, na parte técnica, mas acima de tudo e principalmente com as pessoas que eu atendi, né? Com a convivência em equipe e com as pessoas que eu atendi. Então, a ideia de escrever esse livro foi porque eu quis assim registrar, eternizar essas experiências que eu tive, né? Porque foram muito assim, muito preciosas, né? Me trouxeram assim, foi muito importante para o meu crescimento como ser, como pessoa, como ser humano, né? Então eu quis registrar isso, eu quis eternizar isso daí e também para mostrar um pouco para as pessoas o que é ser um profissional da saúde, esse outro lado, o lado que ninguém vê, né? Porque as pessoas querem ser atendidas, mas elas não acham que aquele profissional tem todas as respostas, acha que ele tem que resolver tudo no momento que as pessoas querem, e as pessoas não sabem como que é o outro lado, né? O que existe por trás de um jaleco, né? Exatamente. E hoje eu queria, assim, tornar esse episódio um episódio de uma homenagem ao profissional de saúde, em especial à enfermeira. Eu acho que ela tem um papel fundamental e eu quero que você fale um pouco sobre isso, mas antes eu queria comentar que a gente está acostumado, eu, por exemplo, a ser um usuário do serviço de saúde público. Eu vou no meu postinho aqui, marco uma consulta, coleto exames, e como a maioria das pessoas, quem não é da área da saúde, não tem muita noção de como que é o bastidor. Quem é aquela pessoa? Quem é aquele profissional que está ali do outro lado? Né? E a gente acha que o profissional de saúde tem que dar toda a atenção do mundo para você, ele tem que resolver todos os seus problemas, as suas dores, as suas reclamações, as suas demandas. E a gente não percebe que do outro lado existe um ser humano, alguém que está ali para te servir, para te ajudar. E como todo ser humano, ele pode passar por dificuldades também. E nem sempre a gente tem essa percepção. A gente quer tudo para a gente. Uhum. Atenção, tudo. Só que quando isso, de fato, às vezes não acontece, a gente não tem essa sensibilidade de enxergar o ser humano que está do outro lado. Né? Então, fala um pouquinho para a gente, Deli, desses bastidores, né? Do que acontece
e dessa importância do papel da enfermagem na área da saúde. É isso, Miki, o que você falou, né? A importância, você falou da enfermeira, eu digo da enfermagem como um todo, né? Porque a enfermagem ela é formada pelo enfermeiro, né, ou enfermeira, e pela equipe, né, pelo técnico, pelo auxiliar, né, é um corpo só, né? E eu diria do profissional de saúde como um todo, como todos os outros, né, o médico, o psicólogo, o assistente social, toda a equipe, né, de saúde, né? Eu acho que todos são muito importantes. É que a enfermagem ela tem mais aquele papel mais próximo ao paciente, né? Porque uma vez eu fui participar de um treinamento e o treinamento era conduzido por um médico, né? E ele falou exatamente isso pra gente. Era um grupo de enfermeiros, né? E ele falou assim: olha, vocês não sabem, vocês ainda não têm noção da importância que vocês têm dentro da saúde, né? Ele falou assim: eu sou médico, eu sei, né? Nós somos importantes, mas ele falou: olha, eu trabalho em hospitais e se eu não estiver lá por algum motivo, eu não for, o serviço continua, né? A rotina ali vai seguir, né? Agora, se vocês não estiverem lá, tudo para, né? Porque a enfermagem tem um número maior, né? E ela que executa, porque às vezes o médico ele já deixou a conduta dele pronta, mas se não tiver a enfermagem ali para realizar aquela conduta, para tudo, né? Sim. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas, hoje em dia, eu vejo assim, que as pessoas elas estão uma rotina tão corrida e tão fechada em telas, né? Com a internet, com tudo, as pessoas elas não têm mais uma convivência real com outras pessoas, né? É verdade. Elas vivem é tudo digital, é rede social, né? Então as pessoas não convivem muito, né? E então elas estão se tornando, as pessoas estão se tornando, acho que cada dia mais egocêntricas, mais egoístas e mais imediatistas, né? E quando ela está com um problema de saúde, ela quer que o problema dela seja resolvido imediatamente, né? E a dor dela é maior que a do outro, né? Então, quando ela chega numa unidade de saúde, eu falo como rede pública, né? Porque minha experiência é na rede pública, em unidades básicas de saúde. Elas querem ser atendidas naquele momento, ela acha que você tem a resposta para tudo, que você tem a solução para tudo, e ela esquece que ali do outro lado tem um ser humano, né? Que tem as limitações dele, porque você está ali e toda a instituição ela tem regras, né? Ela tem o que pode e o que não pode, ela segue ordens, né? E a pessoa chega, ela quer que o problema dela seja resolvido imediatamente, e quando não é, ela é agressiva com você. Então, o profissional do outro lado, ele é um ser humano, ele também tem as dores deles. Às vezes ele veio trabalhar ali, ele veio cuidar, ele está cuidando da sua ferida, do seu machucado, e ele deixou um filho machucado em casa, um filho doente, um pai ou uma mãe que estava também precisando do cuidado dele, mas ele está ali dando o melhor para você, dando o melhor que ele pode, né? E a gente viu muito isso, por exemplo, no que acabamos de viver, que foi a pandemia, né? Foi um momento muito difícil para todos os profissionais da saúde, né? Porque enquanto o mundo se isolou, nós tínhamos que estar ali na linha de frente, né? Eu em unidade básica, eu não vou te falar que eu vivi isso de uma forma tão intensa como colegas que estavam nos pronto atendimento, nos hospitais, né? Nos centros que foram criados para cuidar de pessoas com Covid. Então, enquanto todo mundo estava recolhido, isolado, nós estávamos lá. E muitas vezes você estava ali com medo de voltar para casa e levar o vírus para sua família, né? Mas você tinha que estar ali e tinha que dar o seu melhor. E eu tenho certeza que muitos profissionais fizeram a diferença na vida de muitas pessoas que estavam vivendo aquele problema, né? E isso, no geral, né? Muitas vezes, mesmo com todas as suas dificuldades, com as suas limitações, com os seus medos, com as suas dores, você atende, você acolhe o outro nas dores dele e você procura dar o seu melhor. Então, a enfermagem realmente para mim é uma paixão. Eu sempre gostei muito do que eu faço
e cada atendimento, cada pessoa que eu atendo, eu sempre procuro acolher ela de forma integral, né? Me colocando sempre no lugar dela, sempre com muita empatia, né? E com muita compaixão, né? Porque são coisas que são essenciais, acho que, num atendimento. A empatia e, acima de tudo, a compaixão, né? Exatamente. Porque se você não tem compaixão pelo outro, você não consegue realizar um bom atendimento. Você não consegue dar o seu melhor para aquela pessoa. E muitas vezes essa empatia, né, principalmente a empatia, leva ao profissional de saúde num esgotamento, né? Sim. Que ele toma as dores do paciente, não consegue talvez dar a melhor solução por limitações diversas, técnicas, de recursos, de medicação, enfim, de várias formas ele não consegue atender como ele gostaria. Sim. E ele sente na pele, literalmente, aquilo que a pessoa está sentindo, a dificuldade que ela está sentindo, e muitas vezes ele não consegue lidar com isso, não é verdade? Isso é uma coisa muito séria, né? Porque realmente, às vezes, você está ali atendendo, você queria fazer muito por aquela pessoa, queria realmente ajudá-la, e você tem limitações, você vai até onde é permitido. E às vezes você não consegue lidar com aquilo, porque você sai de um atendimento, às vezes, se sentindo assim, inútil, incapaz, porque você fala, nossa, por mais que eu tenha feito, eu não consegui realmente ajudá-lo naquilo que ele estava precisando, porque não dependia de mim. A gente vai até onde dá, né? E você, às vezes, vai até além, mas às vezes não é o suficiente. E isso causa uma frustração muito grande, né? Uma dor muito grande, porque você se sente assim, nossa, poxa, eu tô aqui e eu poderia ter feito melhor, mas o que eu poderia? Eu fui até onde deu. E é uma sensação muito ruim, né? Então, muitas vezes você sai de um atendimento, a pessoa sai da tua sala e você, se você não tomar cuidado, você adoece, porque aquilo te traz uma dor tão grande, né? Às vezes você sai do atendimento e a pessoa sai da tua sala e você chora, porque você queria ter feito tanto, você vê o sofrimento dela, você vê que ela não tem condição de procurar um outro tipo de ajuda, ela depende dali do serviço, né? E você não pode ir muito além, né? Então isso às vezes causa uma dor muito grande. Quantas vezes você vai fazer um atendimento domiciliar e você vê uma situação que você volta, você chega na unidade e você fala, meu Deus, o que eu posso fazer por aquela pessoa para tornar a vida dela um pouco melhor, né? E às vezes você não consegue fazer muito. E isso realmente causa uma dor muito grande, né? Isso consome a gente, consome, né? Vai consumindo você, né? E no livro teve um trecho que você fala que você, sensibilizado com a condição da pessoa, vocês arrecadam coisas, tiram coisas da própria casa de vocês para levar. Conta um pouquinho dessa experiência. Isso eu acho que é muito comum em muitas unidades, né? Porque o que acontece, Miquel? Na unidade básica, você tem um contato muito próximo com a população, né? É diferente do atendimento hospitalar, porque no hospital, a pessoa entrou por algum motivo, ficou ali 1, 2 dias, foi feito o que tinha que ser feito e ela é liberada. Quando você trabalha numa unidade básica de saúde, eu trabalhava no PSF, que é o Programa de Saúde da Família, né? E numa unidade básica você tem um contato muito próximo, porque é aquele paciente que está ali todos os dias, né? É aquele paciente que você visita a casa dele, que você sabe da história dos filhos, do companheiro, do que aconteceu, se aconteceu algum problema na família. Então você cria assim, um vínculo tão grande que é quase uma extensão da tua família, né? E aí você vê algumas situações, aí você faz a reunião, né? Graças a Deus você sempre tem equipe, né? Que é uma coisa que eu acho muito importante nesse trabalho, você ter uma boa equipe, né? Isso é muito importante, porque você não faz nada sozinho, né? E aí você traz aquela história, e aí fica todo mundo pensando, bom, o que dá pra gente fazer? Olha, vamos fazer o que está no nosso alcance. A pessoa está precisando, coisas materiais, então vamos lá, a gente faz muitas vezes. Cada um traz uma coisinha e monta-se uma cesta e leva para a pessoa. Às vezes a necessidade é roupa, às vezes até um medicamento que às vezes não tem naquele momento e ela precisa de imediato, né?
Então, porque você cria um vínculo muito grande, né? E aquelas pessoas viram realmente uma extensão da tua família. E é muito engraçado porque eles também te vê a gente assim, né? Vê o profissional assim. Então, às vezes acontece alguma coisa legal, às vezes eles vão na unidade só para te contar, né? Vão lá só para te contar porque aconteceu aquilo e a gente estava na expectativa junto com eles que aquilo desse certo. E às vezes eles voltam ali só para te falar, né? Às vezes eles trazem problemas também que não são nossos, que não tem nada a ver com a saúde, mas por causa do vínculo, às vezes eles querem uma orientação sua, né? E então é isso, realmente passa a ser uma extensão faz parte da tua vida, né? E isso que eu vejo, que as pessoas não têm essa vivência, quem é assim, somente um usuário que vai atendido, faz uma coleta de um exame, faz um exame periódico de rotina, de check-up 2 vezes, 3 vezes por ano e não vive tudo isso. Essa humanização que ocorre, né, do profissional de saúde em relação à comunidade que ele atende. Isso eu acho muito, muito belo, né? Muito... eu diria até muito espiritualizado, não no sentido de religião, mas sim, de você se dedicar ao próximo por valores e por princípios, né? Por um propósito de vida que você se propôs, se comprometeu àquilo. Isso. Né? Porque você está ali, claro, você fala assim, mas você ganha para isso. Sim, a gente está ali, é a nossa profissão, né? A gente tem o nosso salário para realizar aquele trabalho, mas existem infinitas formas de você realizar um trabalho, né? E quando você faz isso realmente com paixão, com amor, né? O resultado é muito gratificante, né? Só que esse trabalho, ele não é uma mão única, né? Ele é uma via de mão dupla, né? Sim. Então, da mesma forma que você tem esse acolhimento, você também é acolhido, né? Então, é muito interessante isso, porque não é fácil às vezes. Não vou falar que o profissional da saúde, ele é santo, né? Ou, é um anjo. Não é, né? A gente também não pode romantizar, né, a situação, né? Porque às vezes você tá lá atendendo, você chama um paciente que você viu ele gritando com o seu colega de trabalho lá na recepção, por conta que ele queria ser atendido naquele momento, porque ele acha que ele tinha que ser mais importante que o outro, né? Ou então porque ele acha que uma consulta está demorando muito, ele vai lá e briga, porque assim, as pessoas têm uma ideia, eu sempre falo que saúde não é igual matemática, que 2 mais 2 é 4, né? É diferente, às vezes você tem uma programação de um atendimento porque a gente trabalha também em cima de normas, né? Todo profissional, tanto médico como enfermeiro, ele tem normas para seguir. Então, ele tem um tanto de atendimento que ele tem que ter, ele tem um tempo programado de consulta, né? E ele tem que seguir aquilo. Mas muitas vezes, uma consulta que às vezes você acha que demoraria 20 minutos, às vezes ela demora 40 minutos, estende, porque você está ali para escutar aquela pessoa. E às vezes ela te traz uma demanda que você não pode simplesmente ignorar, você tem que acolher aquela pessoa em tudo que ela está te apresentando. E às vezes aquele que está lá fora, ele não entende isso. Ele acha que, nossa, como que está demorando? E aí começa aquelas confusões às vezes, e você sai e vê aquela pessoa gritando com o seu colega de trabalho, às vezes gritando lá que paga o teu salário, a gente ouve muito isso, né, na rede pública. E aí você tem que pensar assim, não, eu não posso atender ele da mesma forma que ele está tratando tratando a equipe ali, né? Eu tenho que mostrar para ele que não é assim, né? Então, aí você tem que realmente contar até 10, pedir para Deus realmente te iluminar, né? Para que você receba aquela pessoa e consiga mostrar para ele que não é assim a vida, mas de uma forma muito acolhedora, né? Eu passei muitas vezes por isso, né? E depois a pessoa sair e pedir desculpa e agradecer, porque realmente eu vi aquela situação e eu falava, não, eu tenho que realmente, eu não posso atendê-lo no mesmo nível que ele está ali, né? Eu tenho que mostrar para ele que não é assim, né? Mas de uma forma muito acolhedora, né? Porque eu também, às vezes a pessoa, ela não sabe lidar com a dor dela, ela não sabe lidar com o problema que ela está vivendo, né? Sim. E às vezes, por você ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de maturidade,
você consegue acolher ela e mostrar para ela, além da queixa dela, da demanda dela, aquela situação que se apresentou antes, né? Então, e aí, numa próxima vez que ela vem, ela já vem de uma outra forma, né? Porque da mesma forma que você dá o seu melhor e quer fazer um bom trabalho, você também quer ser acolhida, né? Então, eu sempre falo que é uma via de mão dupla, né? Você acolhe, mas você também é acolhido no atendimento, né? Porque quando você faz um atendimento, Mikio, você não está só ajudando a pessoa, você está sendo ajudado. Porque muitos atendimentos você se identifica muito, né? Você se vê naquela história, né? Você ouve e você se vê naquela história. E às vezes te causa uma dor, além da dor, né? Pela empatia com o paciente, a sua dor é tocada, né? E aí, então é sempre assim, você trata e você é tratado, né? E às vezes você consegue, até por já ter vivido isso, você consegue dar até o melhor, um melhor atendimento, né? Então quando eu sempre falo que você trata e você é tratado, né? Porque tem muitas pessoas também que te dão assim uma lição de vida, né? Mesmo, Nossa, demais, né? Às vezes eu atendi algumas pessoas que falavam, gente, que pessoa maravilhosa, né? Que lição de vida que ela me deu, né? O quanto eu aprendi com essa pessoa, porque você não é super, não é porque você tá ali do outro lado com o jaleco que você é mais importante que aquela pessoa e que você sabe mais. Eu sempre falava pro paciente assim, aqui é uma troca. Eu vou cuidar de você da forma usando o que eu aprendi, mas você também me ensina muito. Eu sempre falava isso para eles, eu aprendo muito com vocês. Deli, você tem um exemplo que você vê na sua memória que você pode citar pra gente? Um exemplo? De alguém que trouxe uma mensagem para você que você fala, nossa, agora entendi, né? Eu consegui aprender com essa pessoa, uma lição muito importante. Nossa, acho que várias, mas assim, eu tenho até uma que eu cito no livro sobre vou te falar de uma adolescente que eu atendi ela a primeira vez com 13 anos, né? E eu lembro que o meu primeiro atendimento com ela, eu fui assim, eu meio que assumi um papel de mãe e eu dei uma bronca nela, porque ela estava chegando para mim com 6 meses de gestação e não sabia que estava grávida, e eu achei aquilo, nossa, como que ela não sabe que está grávida com 6 meses? E aí eu dei uma bronca nela, como assim, eu me coloquei mais no lugar de mãe do que de... E aí a gente foi acompanhando, pré-natal, tudo, ela teve o primeiro bebê, aí logo que nasceu eu fui na casa, fiz todas as orientações, eu acolhi, eu dei aquela bronca inicial, mas meio como mãe mesmo, depois eu acolhi ela com muito carinho mesmo, né? Aí depois veio a segunda gestação, e aí essa menina, ela criou assim, ela tinha uma estrutura familiar meio complicada e tal. E aí ela também criou essa afinidade comigo. Então ela sempre vinha me trazer as demandas dela, questões dela particular, e depois as crianças, passei a atender as crianças dela. E aí teve um momento que ela sofreu uma agressão muito forte lá por parte de um familiar, tal. Ela precisou ser hospitalizada, passar por cirurgias, aí dei toda a continuidade naquele atendimento, e eu sempre orientava ela sobre o crescimento dela, mas o que ela me ensinou? A resiliência daquela menina, porque passando por tudo isso, ela era muito jovem, ela foi mãe aos 13 anos, mas como ela era uma mãe dedicada, mesmo não tendo a estrutura familiar, que ela não, né, muito bem organizada, mas ela cuidava daquelas 2 filhas sozinha, porque ela não tinha, né, o parceiro de nenhuma das meninas. E ela era uma mãe dedicada, ela cuidava, ela levava nas consultas direitinho, ela cuidava das vacinas, ela fazia tudo tão certinho, e ela sempre, tudo que ela fazia novo na vida dela, ela vinha me falar. Aí até que um dia ela veio, as meninas falaram, a paciente tá aí, quer falar com você? Eu falei, ela tinha consulta não, ela falou que quer te falar rapidinho, rapidinho. Aí entre uma consulta e outra, eu atendi ela estava tão feliz, ela tinha vindo me falar que ela tinha prestado um vestibular e que ela ia entrar na faculdade, conseguiu uma bolsa, né, era uma bolsa de estudo. E aí, aquela menina, ela me ensinava muito, porque eu falei, gente,
ela novinha, ela não teve uma estrutura familiar adequada, ela passou por aquele episódio que foi muito trágico, né? E que emocionalmente para ela foi muito difícil lidar com toda aquela situação, né? E aí a força dela, né? E o quanto ela aproveitou todo aquele nosso contato, tudo que eu falava para ela, as orientações que eu dava com relação ao estudo dela, né? Ter a profissão dela, para que ela não tivesse que viver mais situações como aquela que ela tinha vivido. E aí ela me ensinou muito assim dessa força, né? Daquela menina de 13 anos que não teve, né, a base adequada, mas que ela soube usar todas as dificuldades que ela viveu como uma força, né? Como uma ferramenta que trouxe forças para ela, né? Como se uma experiência que deu força para ela se tornar uma mulher, né? Porque a última vez que eu a vi, ela estava mudando, né? Ela tinha encontrado uma pessoa, estava mudando de estado, e foi no início desse ano, e ela estava indo embora, e uma mulher assim, muito forte, né? E ela, nossa, eu aprendia muito com aquela menina. E um outro caso que eu também cito no livro, né, com relação à dependência, né? Porque as pessoas, às vezes, marginalizam muito pessoas que têm dependência, né? Seja lá qual for, né? E eu atendia um paciente que ele era dependente do álcool, né? E era uma situação que mexia muito comigo, porque eu vivi isso, né, na minha família, né? E eu lembro que eu tinha uma forma de cuidar dele assim, no sentido, né, do que ele me ensinou assim, ele me mostrava assim, foi assim até para me lidar com a minha própria situação, né? Por isso que eu falo que a gente cuida e a gente é cuidado, a gente ensina e a gente aprende também, né? Então, porque ele era uma pessoa boa, que tinha um coração muito bom, uma pessoa que você via que era uma pessoa generosa, mas que por alguma questão da vida que a gente não sabe, né? Cada um, às vezes, tem uma forma de lidar com as dificuldades da vida e nem todo mundo consegue lidar da melhor maneira possível, né? E, às vezes, aquilo que naquele momento parece que é a solução, aquela fuga que você teve, às vezes complica mais a tua vida, porque acaba se tornando, no caso dele, uma dependência, né? E aí ele me ensinou assim que não é porque a pessoa tem uma dependência que ela é uma pessoa ruim, né? Então, eu cuidar dele, ele me mostrou assim como que a forma de olhar para uma pessoa que tem uma dependência uma forma muito humanizada e muito acolhedora, porque não significa que a pessoa não seja uma pessoa boa, né? Lógico, a gente não pode, como eu falei, romantizar a situação, porque, lógico, tem casos que realmente, né, existe questões de violência que você tem que realmente se resguardar muito, se cuidar muito, mas não é generalizado isso, né? Não é o geral, né? Então, cuidar dele, atender ele, me fez ver esse lado, né? Ver que não é porque a pessoa tem uma dependência que ela não merece ser cuidada ou que ela é uma pessoa ruim, né? E isso foi bom até para minha própria vida, né? Porque me fez ver de uma forma diferente também a pessoa que eu tinha na família, né? Ter um olhar diferente, sem crítica, né? Sem preconceitos, né? Mas realmente com amor, com acolhimento, acolher, né? E tem outros casos, né? Tem muitos casos, né? Que a gente vê, né? Casos de pessoas que se dedicam a cuidar de um pai, de uma mãe, né? Então, se aprende muito, né? Quando você está aberto para isso, né? Deli, quantos anos de profissão como enfermeira? Na verdade, Miki, eu não tenho tantos anos assim, porque a enfermagem entrou na minha vida já numa fase mais madura, né? Talvez até seja por isso que eu tenha tido uma facilidade maior, sem dúvida, né? Em exercer essa profissão, porque eu estava numa fase mais madura da minha vida, mas exercendo mesmo numa atividade, numa unidade básica foram 11 anos, né? A formação há mais tempo, mas atuando lá como enfermeira de uma unidade básica foram 11 anos. Mas foram 11 anos, assim, de muito aprendizado. É isso que eu ia falar, né? No livro até você fala, não é uma questão de quantidade. Não é horas, é uma questão de qualidade, né? Qualidade. E eu vejo muito no seu relato que o equilíbrio entre técnica
E a humanização é uma coisa constante na vida de vocês, e né? necessário, né? Foi um dos motivos também que eu quis registrar tudo isso, foi até mostrar para o profissional de saúde que lê, assim, como é importante esse lado da humanização, que hoje a gente vê que falta muito, né? Falta muito dos dois lados, né? Como eu falei, é uma mão dupla, né? Falta do profissional, muitas vezes, no atendimento, e de quem está sendo atendido, né? Porque dentro de um atendimento, Mikio, a escuta é muito importante, uma escuta humanizada, né? Porque às vezes a pessoa que está ali na tua frente não é uma prescrição de uma medicação ou a prescrição de um procedimento que vai ajudá-lo. Às vezes a demanda dela é outra. E você só vai conseguir ajudá-lo se você tiver uma escuta qualificada, humanizada. Porque às vezes o que a pessoa está falando não é o que ela está sentindo, não é o que ela está expressando, né? Porque quando você está falando, você está articulando antes, né? Pensando no que você vai falar. E a expressão, você não consegue mudar, né? Então, quando você tem uma escuta qualificada, você escuta a pessoa de uma forma integral, né? É no olhar, né? Você não está só ouvindo ela falando, você está escutando ela, você está olhando para ela, olhando dentro do olho dela, sentindo realmente o que ela está te falando, observando as expressões dela. Então, isso é muito importante. Então, e ali, às vezes, você consegue, não é uma medicação, não é um procedimento que você vai fazer, mas às vezes você consegue orientar com tranquilidade, com calma, e às vezes aquela tua orientação faz a diferença na vida da pessoa. Porque quando você está escutando, às vezes a oportunidade, a pessoa às vezes precisa daquele tempo ali. É importante para ela aquele momento. É o momento que ela tem de falar dela, do que ela sente, né? E aí você escuta, às vezes o momento em que ela está falando, ela já consegue ir organizando até, né? Enquanto vendo soluções, porque ela está falando para você, você está dando tanta atenção para ela, ela se sente tão importante naquele momento que ela está sendo ouvida, né? Que ela fala, nossa, o meu problema realmente tem importância para essa pessoa, né? Ela tá me ouvindo. E aí ela consegue até ela mesma chegar a algumas conclusões. E às vezes não é que você vai resolver, você não é Deus, você não vai resolver o problema da pessoa. Mas às vezes com essa escuta você consegue usar algumas ferramentas, mostrar para ela algumas coisas que ela não está conseguindo enxergar. E às vezes não é nenhuma ferramenta da sua área técnica, não, é da sua vida, né? Da sua experiência. Vida, a maioria da minha vida. Né? Eu nunca falo assim, eu acho que você tinha que fazer isso. Falo assim, nossa, às vezes eu falo, olha, eu vivi isso, né? E eu sei como que é, né? E às vezes eu uso exatamente experiências que eu tive. E às vezes uma palavra que você fala ali, às vezes a pessoa fala, nossa, olha, é o que precisava, né? Eu precisava disso. E às vezes é uma coisa assim. E sempre quando eu estava escutando uma pessoa, eu sempre ficava pedindo, né? Eu sempre pedia para Deus, eu ficava escutando aquela história, porque você ouve histórias assim que você nunca pensou que fosse escutar na tua vida, né? Eu sempre falo, e eu vejo assim, quando você cria esse vínculo com um paciente, que é muito engraçado, porque às vezes ele te fala, ele abre a vida dele de uma forma para você, que você fala, nossa, será que eu falaria assim, disso de mim? Uma coisa tão pessoa, íntima, né? Que eu não conheço, né? Mas quando você cria esse vínculo de confiança, né? Quando você tem essa escuta qualificada, a pessoa, ela te abre a vida assim de uma forma, e é uma responsabilidade muito grande pra gente, porque você tem que saber, nossa, eu posso falar alguma coisa aqui que eu vou causar um problema na vida dessa pessoa, porque às vezes você fala assim, eu faria de tal forma, mas você não pode falar isso, porque às vezes a pessoa não está preparada, ela não tem o conhecimento e nem a maturidade que você tem para agir daquela forma, né? Então você tem que, por isso que a escuta é importante, para você saber o que ela dá conta de fazer diante daquela situação. E para mim sempre foi assim, eu sempre peço assim para Deus, né? Eu falo assim, nossa, Senhor, me mostre assim para os amparadores, eu falo, me coloque na minha boca as palavras certas para essa pessoa, para que eu realmente consiga orientá-la e não causar um problema na vida dela, né?
Então, é uma responsabilidade grande, né? E quando você fala amparadores, são os nossos guias Os espirituais, guias, né? Quando eu falo amparador, seus anjos, né? cada um dá um nome, Dá um né? nome. O amparador, o anjo, o mentor, cada um usa um termo, né? Eu sempre falo, aquilo que você acredita, né? Eu falo assim, sempre peça ajuda para aquilo que você acredita. Eu fiquei com uma curiosidade. Essa escuta ativa é algo que se aprende na faculdade ou é a sua vivência como ser humano, como profissional da saúde que você desenvolve? Olha, Miquel, na faculdade você aprende que você tem que escutar o paciente, só que cada um vai desenvolver isso de uma forma, né? E aí eu acho que entra esse lado da tua experiência de vida, da tua maturidade, daquilo que você, do seu crescimento espiritual mesmo, né? Eu acho que entra tudo isso, daquilo que é a sua vida, né? E quando você fala espiritual, é um amor ao próximo, Um amor né? ao próximo. Essa compaixão. É você pensar que eu sempre pensava assim, e sempre falava isso, né, nas reuniões de equipe. Quando eu olho para aquela pessoa, eu sempre penso assim, poderia ser a minha mãe, poderia ser o meu irmão, como que eu gostaria que eles fossem atendidos? Ou como eu gostaria de ser atendido no local, porque eu já fui mal atendido várias vezes em lugares de saúde, né? E eu sempre pensava assim, nossa, eu não quero atender ninguém assim, né? Então, sempre que eu atendo uma pessoa, eu sempre penso assim, nossa, poderia ser o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, né? Eu sempre me coloco no lugar do outro, né? Então, essa escuta, você aprende na faculdade que você tem que ter essa escuta como uma técnica. Agora, a forma como cada um desenvolve é realmente de cada um, né? Porque se você pensar, você pega profissionais de uma área que todos fizeram praticamente, tiveram as mesmas matérias, mas cada um absorveu de uma forma aquilo. E você não consegue expressar para o outro aquilo que você não expressa na tua vida como um todo, né? Porque o seu trabalho, ele é uma extensão da tua vida, né? Então você não consegue atender com gentileza se você não é gentil com você, se você não é gentil com todo mundo à tua volta, independente de estar num ambiente de trabalho ou não, né? Sem dúvida. Então eu acho que essa escuta, é de cada um, mas você vai aperfeiçoando ela, né? No dia a dia, aprendendo, né? Como eu falei, é um aprendizado todos os dias, né? Você aprende a cada segundo com cada atendimento. E eu poderia dizer que a escuta é uma das ferramentas, a escuta ativa é uma das principais ferramentas que um profissional de saúde precisa ter? Eu considero, porque às vezes o paciente ele passou por acontecia isso várias vezes, às vezes o paciente chegava, ele tinha tido uma emergência, foi num atendimento de urgência ou uma UPA, um pronto-socorro, e ele chegava pra gente muito frustrado com o atendimento, e você falava assim, nossa, aí você fazia aquela escuta e tal, mas a pessoa não te orientou dessa forma, não, porque ele não escutou o que eu falei. Ele simplesmente não escutou, então ele nem ouviu essa parte, né? Então eu acho que a escuta ativa que eu falo é você estar inteiro ali, né? Você realmente está presente naquele atendimento. E essa escuta, ela faz toda a diferença. Eu acho que ela é fundamental na área da saúde, seja para o médico, seja para a enfermagem, para qualquer profissional da saúde. Eu acho que essa escuta ativa, ela faz toda a diferença. Faz diferença no atendimento, faz diferença no procedimento que você vai adotar, faz diferença na vida da pessoa, né? Então, eu acho que é a ferramenta fundamental para a gente. Olha, eu li o livro, né? Parabéns. O livro é de uma simplicidade, muito bem escrito, de uma simplicidade na forma de expor, mas de uma profundidade no conteúdo que tem, nessa mesma profundidade que você está trazendo essas informações. E eu fiquei muito feliz, né, de ter na verdade, lido. Miquel, assim, são histórias, né, claro, não são invasões porque não tem nomes, nada, mas são histórias que eu vivi, né, e que me colaboraram muito para o meu crescimento, né.
cada história que eu falo aí, eu até analiso elas, mas de uma forma, não numa forma crítica, mas numa forma da nossa vida. Porque essas histórias não é diferente do que eu vivo, do que você viveu. Sim. São histórias que todos nós vivemos, né? Com nomes diferentes, com momentos diferentes, né? Personagens diferentes, mas todos nós passamos por tudo isso, né? E sempre que eu vivi uma situação dessa, eu sempre me analisava, sempre. Sempre depois de um atendimento, no final do dia, às vezes na hora das minhas orações, eu ficava pensando, nossa, o que eu faria, né, se eu estivesse vivendo isso? Como que é isso, né? Você viver isso na tua vida, né? Porque tem histórias que são bem complicadas, né? E você fica pensando, como que seria se eu estivesse vivendo isso, né? Então, realmente eu procurei trazer aí um pouco da experiência que eu tive e que me ajudou muito na minha vida e que me tornou quem eu sou, né? Eu falo, até eu cito aí, né, que os pacientes que eu atendi realmente foram mais importantes do que, me ensinaram mais do que a faculdade, né? Porque não adianta você ter toda a teoria se você não tiver a experiência, Exato. né? Então, os dois têm que andar juntos, né? Mas realmente para mim foi muito rico esses 11 anos. Não são muitos, mas foram muito ricos para mim. E eu tenho certeza que foi muito importante para muita gente, mas muita gente, e vai continuar sendo. Com esse conteúdo que você colocou aqui, ele vai se perpetuar, né? Eu não sou da área da saúde diretamente, mas a gente lida com pessoas, né? Lida, todo mundo, né? Então, tem informações aqui valiosíssimas. É isso, né, Miki? Porque não é só para o profissional da saúde, né? É para a vida de qualquer pessoa, porque é que nem você falou, você vai numa loja, você está lidando com pessoas, você vai em qualquer lugar, você está lidando com pessoas o tempo inteiro, né? Com um profissional que limpa a tua casa, com qualquer pessoa, com sua família, né? Você lida o tempo inteiro com pessoas, né? E são situações que todos nós, não é só quem está na saúde que vive. Exato. Né? E muitas vezes essa pessoa com quem você está lidando no seu cotidiano, no seu ciclo de relacionamento, também está enferma. Também está sentindo dor. Né? Eu não sou um profissional, eu não vou ficar prescrevendo remédio, né? Mas ter essa escuta ativa me dá a sensibilidade de falar, não, por que você não procura um profissional ou, né, alguém que possa te ajudar? Ou às vezes até você tem experiência que você viveu que você pode orientar aquela pessoa. E às vezes é uma pessoa que está tão ali do teu lado e você não tem tempo para escutar ele. Né? Então essa escuta, ela não é só essa escuta, esse acolhimento, não é só na área da saúde. Né? Às vezes a pessoa, é que nem eu falei, né? Às vezes a dor dela, a demanda dela não é solucionada, não é resolvida, não está necessitando nem de uma medicação nem de um procedimento, né? É uma demanda que requer muito mais de um acolhimento, de uma orientação, né? E isso qualquer um de nós podemos dar, desde que você se disponibilize a escutar o outro, né? Acolher o outro na demanda dele, né? Independente da sua área, né? Isso é na vida, né? Exato. E a gente poderia estar continuando falando de tantas coisas. O dilema ético, tem tanta coisa, né, que você falou nesse livro, mas não temos tempo. Infelizmente, né, nosso tempo está acabando, mas de qualquer forma, né, eu venho reiterar aquilo que eu falei no início. Né? Eu quero que esse episódio seja uma homenagem, como você bem colocou, não só ao profissional, o enfermeiro, a enfermeira, mas o profissional da enfermagem como um todo, estendendo para todos da área da saúde. Né? E você é um exemplo, né, para todos esses profissionais de um comportamento moral, ético, humano em relação aos outros. Então, agradeço demais a sua presença, Deli. Agradeço por você ter escrito esse livro, que eu tenho certeza vai ajudar muita gente. E quem tiver interessado, eu vou deixar aqui o contato dela, ou pode colocar nos comentários que a gente põe em contato direto com a Deli para falar com vocês. E uma coisa importante, Mick, também nesse livro, que não sei se você foi até o final, que no final dele eu trago dicas assim para a pessoa se cuidar, né? Porque para que você cuide do outro, você tem que ter esse autocuidado com você. Porque você não pode dar aquilo que você não tem, não é verdade? Sim. Então, para você cuidar do outro, aí eu trago algumas dicas, né? De práticas que você pode ter na tua vida
para que você consiga estar bem para dar o melhor para o outro. E essas práticas não é só para o profissional da saúde, é para todos nós, Sim, né? sem dúvida. São práticas de cuidado, de autocuidado, porque você cuida, independente de estar na área da saúde ou não, você cuida, né? Você cuida de pessoas, você está sempre cuidando de alguém, né? Sempre. De um irmão, você está sempre cuidando. Uhum. Mas você precisa também realizar o autocuidado. Isso é muito importante, porque se a gente não se cuidar, a gente não tem condição de cuidar do outro. Uhum. É isso mesmo. Eu queria agradecer muito essa oportunidade. Realmente escrevi com muito carinho, uma leitura simples, né? Porque é assim, muito direta e uma coisa assim, muito real, né? Mas eu fiquei muito feliz de ter concluído isso na minha vida. Sou muito grato a todos os meus amigos, né? Por terem sempre me ajudado nesse caminho, né? Queria até fazer um agradecimento a uma pessoa especial que eu já fiz aqui no livro, que todos vocês conhecem, que é a Elaine Sanches. Ela é muito importante para mim, por eu ter desenvolvido esse trabalho, foi muito importante porque ela sempre me orientou nessa busca do conhecimento e nessa prática do bem, né? Então, a minha prática profissional foi sempre buscando isso, praticar o bem. Então, eu sou muito grata a ela, a todos os meus amigos, e muito grata a vocês do grupo Cultivando a Felicidade, né? Esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito grata pela oportunidade de estar aqui hoje e poder divulgar o meu trabalho. Obrigado, gente. Gratidão. Obrigado, Deli. Obrigada a você. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.